Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do Mestre Johnny DeCarlo. O poema dessa semana é o de número 32, Pais. Apesar de envelhecermos, nossos pais sempre nos consideram crianças. Este é o espírito da paternidade, Imperador Meiji. A mensagem sugere a possibilidade de o consulente ter dificuldade em aceitar que os filhos ou netos não são mais crianças. Caso o consulente não tenha filhos, a mesma deve ser estendida para outros parentes próximos com idade inferior. Geralmente, para os pais, os filhos nunca crescem, serão sempre pequenos, frágeis e inocentes, não importando a idade. Por isso, não é incomum os mesmos se referirem aos filhos como minhas crianças, inclusive tratá-los como crianças a vida toda. Geralmente, querem resolver os problemas dos filhos, pois acreditam que desta maneira os protege. Não importa quanto tempo passe, seus filhos serão fonte de eterna preocupação e de dedicação, como se fossem menores. Essa é a essência do amor dos pais, que não envelhece. O mestre Mikao Usui seguramente selecionou este poema por encontrar semelhança entre o comportamento dos pais ao observado aos mestres de Reiki, verem seus discípulos como eternos aprendizes. Reflita sobre as palavras de Honoré Balzac. Os pais devem dar sempre para serem felizes. Dar sempre é o que faz que sejamos pais. Esse poema traz um tema, né, que para quem é pai, para quem é mãe, acho que consegue entender com bastante facilidade essa dedicação, né? A gente sempre, a partir do momento que você coloca, acho que um filho no mundo, você sempre vai estar, de uma certa forma, mesmo crescendo, sempre, né, com aquela atenção, né? Eu prefiro falar atenção do que preocupação, né? Eu acho que quando a gente se ocupa de uma boa criação, a gente não vai precisar se preocupar, né? E confiar, né, no que a gente passa para os nossos filhos, né? Quando a minha irmã passou na faculdade, ela ia morar fora, aquilo causou uma certa ansiedade na minha mãe, uma preocupação, né? Uma menina de 18 anos, nunca ficou fora, longe da família, vai morar em outra cidade para fazer faculdade, e aí como é que vai ser isso? E uma senhora, amiga dela, bastante sábia, com uma experiência de vida, né, falou assim: mas espera aí, Marianita, você confia ou não confia na educação que você deu, né? Ela falou: não, eu confio. Então, tudo que você tinha que ter passado para sua filha, você passou, né? Agora tá tudo dentro dela. Então não tem como impedir o desenvolvimento de um filho. Porque quando a gente interfere no caminho de um filho, a gente está interferindo na vida, nas escolhas. E a gente precisa entender e respeitar a individualidade dos nossos filhos, que eles que vão viver a vida deles. Então eles têm que viver exatamente a vida deles. Qual é o caminho de vida? É muito comum ouvir os pais: ah, eu não quero isso para o meu filho, eu não quero que ele faça faculdade, não faça isso, não... E aí quer direcionar dentro do que os pais acham que é o melhor para o filho. Mas espera aí. E esse indivíduo, né? O que ele traz dentro dele? Qual é o caminho de vida? O que ele veio fazer aqui? E esse entendimento, ele é muito importante, principalmente para nós pais. Quando eu estava grávida, minha mãe me deu um livro que chamava assim: Nossos Filhos São Espíritos. E lendo esse livro, eu entendi, né, que os meus filhos, eles não são meus. Eles estão sendo concedidos a mim, para que eu possa guiá-los e prepará-los para o caminho de vida deles. Então, qual que é o papel do pai e da mãe? É trazer a vida, conduzir esses filhos até um momento que eles tenham condições, né, de seguir o caminho deles. Então, é importante a gente entender que eles não são nossos e que o nosso papel é educar. E como se educa um filho? Bom, eu acredito que não tem outra forma a partir do exemplo. Então, a educação precisa ter uma coerência das nossas ações com o nosso discurso. Eu acredito que ter um filho é um projeto de vida. Alguns filhos são programados, outros não. Mas a partir do momento que a gente tem um filho, a gente precisa entender que essa criança precisa da nossa dedicação. E às vezes não é um tempo, não é a quantidade do tempo, mas qual a qualidade do tempo
quando estou com meu filho? Será que eu conheço o meu filho? Será que eu sei o que ele pensa, o que ele sente? Então, essa interação no desenvolvimento é muito importante. É muito importante nos dedicarmos, né, a educar, a pôr limite, a trazer os porquês das coisas, né? A criança, ela é muito questionadora. Não adianta eu falar assim, não porque não, porque eu quero. Isso não é consistente. Se existe um não, existe um motivo para esse não. Então é importante que a gente explique esse motivo, para que crie nesse ser que está sendo desenvolvido um raciocínio e que ele consiga olhar para as coisas e entender, né, o porquê que a mãe fazia assim, porque fazia assado, e aí, né, ele vai se desenvolvendo até o momento que ele vai ter, né, suas próprias escolhas. O nosso papel é de educar e de conduzir. Mas vai chegar um momento, por mais difícil que seja, porque é difícil olhar para um filho e falar, nossa, meu filho cresceu e agora ele tem as escolhas dele, né? E eu preciso entender isso para não interferir no caminho de vida, né? Entender qual que é o meu papel, né? E isso é importante. Que os filhos serão eternas fonte de preocupação, com certeza, né? Tudo que a gente quer é ver um filho bem. Quando a gente vê um filho, né, indo por um caminho que não é legal, ou, né, triste, preocupado, desanimado, né, se a gente pudesse sofrer os sofrimentos dos filhos, que a gente sofreria. Mas o que seria da gente se não tivesse passado por tudo que passamos, né? Então a gente não pode impedir nossos filhos também de se desenvolverem, né? E a vida é isso, né? São coisas boas, coisas não tão boas assim, é lidar, né, com a vitória, lidar com a derrota, lidar com a decepção, tudo isso faz parte da vida, né? Então, quanto eu tô permitindo que meu filho se desenvolva ou quanto eu tô protegendo tanto que eu não tô dando essa oportunidade. Então, acho que esse peso, essa medida, essa balança é algo que a gente, como pai, como mãe, a gente precisa dosar, né? Então, a reflexão dessa semana, para quem tem filho, é assim, como eu tô, né, me dedicando à educação do meu filho? O quanto meu discurso está coerente com as minhas atitudes? O quanto eu tô trabalhando a minha reforma íntima para trazer um bom exemplo para o meu filho? E depois, o quanto eu tô confiando na educação que eu dei? O quanto eu tô dando uma oportunidade para que ele se desenvolva? E o quanto eu tô respeitando a individualidade desse filho? E aí, como filhos, né, a gente olha para trás, né, e vê toda a nossa criação, toda a dedicação que nossos pais tiveram. Eu tenho o privilégio de ter pai e mãe vivos. E até hoje a minha mãe é super cuidadosa, faz questão de mandar os congelados, cuidar de mim, das minhas irmãs, dos netos. E isso traz uma alegria muito grande. Mas isso não pode ter um peso. Isso tem que ser algo voluntário, né? Porque a pessoa quer, porque ela manifesta o amor dela dessa forma, né? Mas não algo que seja uma obrigação, né? Ou algo que sufoque, né? Então, assim, pra mim, eu acho que às vezes fica mais fácil, né? Eu acho que eu tive um bom exemplo, né? Desse peso, dessa medida, dessa balança, né? A dedicação na criação e, né, a liberdade para me desenvolver. Então, eu sou muito grata pela sabedoria, né, que meus pais tinham na criação dos filhos, e isso para mim é um grande exemplo. Então, eu gosto de falar sobre isso para que as pessoas reflitam e, assim, entendam o quanto é importante essa dedicação em cada fase da vida, mas principalmente o deixar crescer. Então, assim, nossos pais, eles deram o melhor deles, né? Então, acho que esse momento, assim, para quem ainda não tem filho, para todos nós que somos filhos, é essa gratidão, né? E entender que nossos pais fizeram o melhor, como nós procuramos fazer o melhor. Às vezes não sai o melhor, né? Mas a intenção é de fazer o melhor. Então, vamos refletir aí sobre agradecer toda a dedicação dos nossos pais. Parar para refletir como é que está a nossa relação com nossos filhos e o que nós estamos criando, né? Porque a família é a célula, né? A célula da sociedade, né? Então, se a família vai bem,
isso se estende, né? Então, como é que estamos cuidando ainda da nossa família? Então, essa é a reflexão dessa semana. Gratidão.